Olá pessoal, eu sou o pastor Claudenir, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, vou contar uma história hoje meio curiosa, né? De duas irmãs, né? De irmãs que embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, né? Vem comigo que eu vou contar essa história para vocês. Mas antes disso, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Pois é, meus amigos, é uma história muito bonita na Bíblia, né? É bonita, meio trágica, meio polêmico, né? Mas eu quero contar para vocês essa história. Pois bem, está no livro de Gênesis aí, no capítulo 19, do 30, 31 em diante, está essa história que vocês podem acompanhar comigo. Pois bem, depois da tragédia de Sodoma e Gomorra, né, que a mulher de Ló, ela virou a estátua de sal que todo mundo conhece, as crianças sabem disso, né, que ela não podia olhar para trás, ela olhou e virou uma estátua de sal, né? E o que sobrou para Ló de toda essa história? Sobrou duas filhas, né? E, e essas duas filhas começaram a ficar preocupadas que seu pai não tinha deixado nenhuma descendência, né? Havia morrido todas as pessoas ali em Sodoma e Gomorra. Elas ficaram preocupadas. Como que ela podia ter uma geração? Seu pai poderia deixar uma geração, sendo que tinha morrido em Sodoma e Gomorra. Ló, por sua vez, ele achou que ele era o único homem que tinha, as filhas dele eram as únicas filhas. Ele ficou, na verdade, meio com medo, ele não queria misturar mais a história, porque Sodoma e Gomorra não sobrou ninguém, né? E o que ele fez? Ele preferiu, junto com as suas duas filhas, morar numa caverna. E, e elas começaram a conversar entre si. E uma teve uma ideia, olha, vamos embriagar o nosso pai. E assim fizeram, né? Encheram a cara de Ló, encheram a cara de Ló de bebida, né? Ló ficou embriagado, tá vendo, gente, como que é perigoso a embriaguez, como é perigoso a bebida. E durante 2 dias, segundo a Bíblia, ou 2 noites, Ló, sem saber o que estava fazendo, teve relação com as suas filhas, né? Talvez uma numa noite ou uma na outra, eu não sei como que foi que aconteceu. O que ocorreu, gente? As duas se engravidaram do pai. O pensamento delas, né, elas queriam ter uma geração de filho do seu pai, né? E aí fica uma história esquisita, pai com filha, né? Lembrando, gente, que esse tempo, né? A gente precisa entender o tempo, né? Que nem tudo era considerado pecado, porque não existia uma lei. Não que não era pecado, poderia até ser pecado, mas não existia uma lei o que podia fazer, o que não podia fazer. Depois, mais tarde, na história da Bíblia, que começou a haver lei, né? Que é, 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 Moisés teve os 10 mandamentos e começou dali em diante a ter lei no mundo, a ter lei na Bíblia, né? Tanto é que Abraão viveu no tempo da graça. E Ló era sobrinho de Abraão, né? Que também Abraão já teve um filho com a escrava lá. Então a história é meio polêmica nisso, né? Então, gente, enfim, elas se engravidaram e tiveram 2 filhos, né? Depois a gente vai contar essa história, quem são esses 2 filhos. E é uma história bem engraçada, curiosa, que a gente passa aqui para você entender, para você ler, para você meditar na palavra de Deus, né? Coisas que acontecem na Bíblia que a gente precisa entender, precisa compreender. E um dia eu vou falar aqui que as mulheres não eram contadas muito naquele tempo, né? Mas não é isso que vem o caso, não. Mas era pecado, tá? Mas não existia uma lei escrita que podia, não podia fazer, né? Era mais coisas de família. E elas, né? Quando foram lá para
Sodoma e Gomorra ali era uma Babilônia, né? Ali era um pecado adoidado, ninguém muito ligava para essas coisas, se afrontava a Deus, mas era pecado porque tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Tá bom, gente? Para vocês entenderem um pouco mais, olha o que a embriaguez pode fazer com o homem, né? Ele perde o sentido, né? Ele não reconhece as coisas, não sabe o que está fazendo, né? Mas e você concorda com a atitude das filhas? Você acha que foi pecado, não foi pecado? Ela queria salvar a geração do seu pai, né? E fizeram isso por um ato de amor, um ato para salvar a geração do seu pai. O que você acha disso? Dê a sua opinião embaixo. Aqui é o pastor Claudionei Garcia trazendo mais uma mensagem bíblica para você. Que Deus te abençoe.